Graça e paz, amada igreja, graça e paz, meus amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui reunidos com vocês através desses vídeos, trazendo devocionais, Pensando um pouco sobre a palavra de Deus, refletindo sobre aquilo que Ele nos ensina em todo o tempo. Estamos tendo aí nessas devocionais uma sequência de estudos onde estamos observando as cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Cartas essas ao qual o Senhor falou à sua igreja em momentos de crise, momentos de dificuldade, de tribulação. E nós estamos vivendo momentos dessa forma também, onde ela tem se tornado, na verdade, essas mensagens se tornam muito mais presentes e muito mais necessárias. E hoje eu quero pensar com vocês sobre a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 12 até o verso 17, ok? Capítulo 2, versículo 12 ao verso 17, que é a carta escrita à igreja de Pérgamo. Então observem bem o que o Senhor nos diz nessa carta. E ao anjo da igreja escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. E eu quero pensar com vocês um pouco sobre algumas coisas que o Senhor diz a essa igreja e depois fazer uma aplicação nas nossas vidas. Primeira coisa que eu observo, e eu acredito que vocês que têm acompanhado essas devocionais, mas isso a gente percebe de forma muito clara nas cartas, nessas 7 cartas que são escritas, que o Senhor sempre reafirma quem Ele é, no início de cada carta, cada introdução tem uma reafirmação da soberania e do poder de Deus. Depois disso, o Senhor começa a mostrar para a igreja as coisas que Ele tem observado. Sejam as coisas que precisam mudar e sejam também as coisas que as pessoas precisam continuar fazendo. Ou seja, Deus honra o seu povo, mas ao mesmo tempo exorta, e isso vai depender muito de igreja para igreja. Então, na igreja de Pérgamo, nós vemos aí esses pontos positivos e negativos também. Qual o ponto positivo da igreja de Pérgamo? Eles não negaram a fé. A gente observa durante essas cartas que a questão da fé ela é muito firme, muito presente, ela é muito posta no meio do povo de Deus. Aqui eu me lembro do próprio livro de Hebreus dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e a gente vê isso. A gente vê nessas cartas que são escritas às igrejas da Ásia Menor, Deus sempre reafirmando e exaltando a fé que eles têm tido no próprio Senhor. Então, assim, um dos pontos positivos da igreja de Pérgamo é justamente essa. É uma igreja onde eles não têm negado a fé. Mesmo diante de tantas coisas que têm acontecido ali, principalmente falsas doutrinas que têm sido inseridas no meio do povo de Deus, inclusive esse é um dos pontos negativos que o Senhor ressalta no seu texto. Ele diz que algumas pessoas da igreja têm dado ouvidos a falsos ensinamentos. Ele cita aqui as doutrinas de Balaão, ele cita, por exemplo, até as doutrinas dos nicolaítas, que também foi uma orientação lá na primeira carta à igreja de Éfeso. Então a gente observa que 2 coisas são interessantes aqui. Primeiro, Deus continua reafirmando na vida da igreja a necessidade da fé. E fé não é apenas a gente dizer que acredita em Deus, mas é demonstrar isso
através das nossas atitudes, demonstrar através das nossas ações, do nosso dia a dia. E o povo reafirmava essa fé em Cristo, reafirmava essa fé na palavra de Deus, quando eles não eram contaminados pelas falsas doutrinas que existiam naquele tempo. Observe que esse é um ponto negativo na igreja de Pérgamo, pois algumas pessoas elas têm dado ouvidos a esses ensinamentos, a essas falsas doutrinas. Então a gente começa a entender e a perceber, volto a dizer algo que eu tenho comentado sempre nesses vídeos, nessas devocionais, que uma das coisas que nós observamos é que isso não é diferente de hoje. Quando nós hoje damos ouvidos às coisas que não são de Deus, damos ouvidos muitas vezes a ideologias, a filosofias, a ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus, ou quando ouvimos a palavra de Deus e vimos homens e mulheres que se dizem de Deus deturpando, moldando a palavra do Senhor conforme a sua vontade, não conforme aquilo que realmente a palavra ensina. E se nós estivermos dando ouvidos a isso e praticando também essas coisas, nós também estaremos como o povo de Pérgamo estava, vivendo dessa forma, desagradando a Deus. Então, assim, o que isso nos ensina? O que isso me ensina e o que eu gostaria de comentar com vocês? Que nós precisamos ter fé na palavra real e verdadeira do Senhor. Viver essa palavra em nossas vidas da forma que o Senhor ensina e não da forma como nós achamos que devemos viver. Viver a vontade de Deus segundo o que Ele nos orienta. E que nós devemos estar conhecendo também a palavra. Porque ao conhecer a palavra, nós não seremos influenciados por falsas doutrinas. Pois o povo também da igreja de Pérgamo estava sendo influenciado dessa forma. Então Deus ele vem e exorta o seu povo a estar atento a isso, para que eles não sigam essas falsas doutrinas e através disso se desviem da palavra de Deus, mesmo estando dentro da igreja. E aí, diante disso, eu vejo também no final o Senhor falando sobre a consequência, ou melhor dizendo, dar algumas instruções, ao mesmo tempo também a recompensa daqueles que buscam ao Senhor. Nós devemos entender que as recompensas de Deus elas sempre vêm para aqueles que são fiéis. Não devemos viver pelas recompensas, devemos viver pela obediência. Mas a verdade é que Deus sempre recompensa aqueles que voltam-se para Ele. Tanto que você observe, veja comigo o que o Senhor diz a partir do verso 16. Ele diz, olha, portanto, arrependam-se, senão eu irei até vocês sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, Deus está dizendo, voltem-se para mim, busquem a minha palavra, arrependam-se dos seus maus caminhos, ainda há tempo. Uma coisa interessante que a gente percebe é que quando Deus envia uma palavra, uma mensagem de arrependimento ao povo, é porque Deus ainda está dando a oportunidade para que o povo volte atrás daquilo que está fazendo de errado. A mesma coisa somos nós. Nós que ainda ouvimos essa palavra, nós que entendemos ela, nós que percebemos que precisamos mudar muita coisa em nós, temos ouvido, arrependam-se de Deus para nós também, para que nós possamos retornar aos braços do Pai e fazer a vontade dele. E é interessante que o Senhor diz que aquele que se arrepender é aquele que der ouvidos a ele. Aqui no versículo 17 ele fala, olha, ao vencedor eu darei que você coma do maná escondido, mas também te darei uma pedrinha branca, a qual essa pedrinha tem um nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Essa pedrinha branca, ela tem uma simbologia bem interessante, pois na cidade de Pérgamo, as pessoas que ouviam falar da pedrinha branca tinham um significado muito forte para eles. O significado era o seguinte: as pessoas que recebiam essa pedra eram pessoas que geralmente eram levadas a um tribunal e quando depois da causa ser colocada e ser informada e eles eram julgados inocentes, então eles recebiam uma pedrinha branca mostrando a inocência deles. A mesma coisa eram os escravos. Os escravos, quando eles eram libertos pelos seus senhores e eles não viviam mais a vida de escravidão, o escravo recebia também uma pedrinha branca para demonstrar que ele agora é uma pessoa livre. E olha o que Deus diz: aquele que se arrepender, aquele que voltar atrás, aquele que me buscar, aquele que fizer a minha vontade, eu darei a ele uma pedrinha branca. Isso quer dizer o quê? Aquele que viver segundo a vontade e os preceitos do Senhor, aquele que manter a fé, que não negar, que se desviar dos falsos testemunhos, que se desviar das falsas doutrinas,
que continuar olhando para Cristo e continuar vivendo aquilo que Cristo pregou, então este receberá uma pedrinha branca, que essa pedra nada mais é do que o quê? Mostrando que você foi absolvido, mostrando que você não tem nada que venha te causar culpa, nada que venha te culpar no tribunal de Deus. Isso é interessante e importante, porque eu e vocês precisamos viver dessa forma. Então observamos que na carta de Pérgamo nós aprendemos que devemos manter a nossa fé, mesmo quando muitas ideologias, muitos ensinamentos, muitas filosofias que vêm de fora tentam adentrar na nossa vida e adentrar na vida da igreja, precisamos manter a fé na palavra de Deus e a palavra real e verdadeira, e que nós não devemos negligenciar o que acontece também à nossa volta. É manter a fé, mas ao mesmo tempo estar atento para que as coisas que estão vindo de fora não influenciem na nossa vida e, pior ainda, não influenciem na nossa vida na igreja. Amém? Então espero que você possa ter aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus, que essa devocional possa te ajudar a olhar para si e a perceber se você tem vivido segundo os caminhos do Senhor. E qual é a forma de viver segundo os caminhos e os desígnios do Senhor? É aprendendo cada dia mais a palavra dele. Então leia a palavra, medite nela, busque o conhecimento, peça ao Espírito de Deus que com certeza ele vai estar te revelando. Amém? Nesse momento agradeço a vocês por estarem nos ouvindo, por estarem participando juntamente conosco, e quero orar pela sua vida, orar por mim e por vocês também. Amado Deus e soberano Pai, obrigado por tudo que tem nos ensinado, obrigado pelo que temos aprendido e obrigado principalmente porque o Senhor tem nos exortado, nos ensinado e nos instruído segundo a Tua vontade e o Teu querer. Pai, te peço que possamos aprender a viver de forma que Te agrade, que a nossa fé em Ti ela possa ser alimentada mais e mais, que nós venhamos fugir da aparência do mal, fugir das coisas deste mundo e olhar e acreditar somente para aquilo que a Tua palavra nos ensina. Esta é a oração que eu faço e entrego a Ti em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem conosco. Peço que vocês possam compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que eles também possam ser abençoados, né? Essas pessoas possam ser abençoadas também com a palavra de Deus. E peço que vocês também possam se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, certo? Ative as notificações para que vocês possam estar sempre recebendo também, né? Toda vez que postarmos um vídeo novo. Mais uma vez agradeço a todos em nome de Jesus. Amém.